Olá! A gente olha para o cenário da eleição presidencial de 2026 e, à primeira vista, parece uma história que já conhecemos bem. Aquela polarização forte, né? Mas hoje a gente vai dar uma espiada nos bastidores para mostrar que o jogo político é bem mais complexo do que aparenta. Pois é, essa é a pergunta que muita gente se faz. A sensação geral é que a disputa já tem dois lados bem definidos. Mas será que o roteiro é tão simples assim? Vamos mergulhar nessa história. E olha, os números parecem confirmar essa primeira impressão. Uma pesquisa recente do Instituto Paraná Pesquisas mostra o Lula na frente, com o Flávio Bolsonaro vendo logo depois. Esses dados montam o palco principal, aquela disputa que todo mundo já está de olho. Mas é exatamente aqui, longe dos holofotes principais, que a nossa análise começa a ficar mais interessante. Além desses dois grandes nomes, tem toda uma movimentação estratégica acontecendo com outros personagens políticos, e é neles que a gente vai focar hoje. Vamos tentar entender por que esses candidatos, que muitos acham que não têm chance nenhuma de ganhar, são, na verdade, peças bem importantes nesse tabuleiro eleitoral. A presença deles ali não é por acaso, não. O interessante aqui é a gente perceber a estratégia por trás dessas candidaturas. Elas não existem só para tentar vencer a eleição. Elas têm funções táticas, sabe? Como tirar votos dos favoritos, colocar certos assuntos na mesa de discussão, ganhar nome para uma próxima disputa e, o mais crucial de tudo, podem ser o fiel da balança, decidindo o resultado ao apoiar um dos finalistas no segundo turno. E essa citação do cientista político Elton Gomes resume a ideia perfeitamente. Esses candidatos acabam virando uma espécie de válvula de escape para quem já está cansado da briga principal. Eles oferecem um voto de protesto, uma forma de mostrar descontentamento com o sistema. Então, vamos começar a nossa análise olhando para um lado do espectro político. Existem vários nomes se movimentando para tentar conquistar o eleitorado conservador, que, por uma razão ou outra, não se sente 100% representado pelos nomes que estão na liderança. E aqui a gente tem três exemplos bem diferentes entre si. O Cabo Daciolo, com um discurso bem focado na religião, o ex-ministro Aldo Rebelo, que tem uma trajetória política, olha, surpreendente, e o Renan Santos, um dos líderes do Movimento Brasil Livre, cada um com uma pegada diferente, mas mirando no mesmo público. A grande aposta do Daciolo está na autenticidade dele, nessa capacidade de falar de um jeito direto com as comunidades cristãs e nacionalistas. Ele se apresenta como uma opção moral, bem longe do que ele mesmo chama de o pragmatismo da política tradicional. Agora, a trajetória do Aldo Rebelo é realmente fascinante. Dá uma olhada nessa mudança ideológica drástica. Ele saiu de militante do Partido Comunista, foi ministro em governos do PT e hoje se coloca como pré-candidato pelo Democracia Cristã, que é um partido conservador. Uma verdadeira virada. E as posições dele hoje em dia refletem totalmente essa mudança. Ele vem ganhando elogios de setores da direita por criticar abertamente o Supremo Tribunal Federal e por questionar a versão oficial sobre os atos de 8 de janeiro. Isso conecta diretamente com o sentimento de uma parte do eleitorado conservador. Olha, o nosso objetivo aqui é levar informação clara para todo mundo, sem torcida e sem complicação. Se essa proposta faz sentido, um like ajuda muito o nosso trabalho a chegar mais longe. E é um engano pensar que esse tipo de movimento estratégico só acontece na direita, viu? Vamos virar o jogo agora e ver como a esquerda também joga esse xadrez, usando um caso bem específico do PSOL. 2,5 milhões. Esse número é a chave para a gente entender a próxima jogada. Essa é a audiência total do Jones Manuel, um comunicador e intelectual marxista nas redes sociais. E na política de hoje, uma audiência desse tamanho é um ativo valiosíssimo. Então, o ponto central é este. O PSOL, que historicamente nunca conseguiu eleger um deputado federal no Nordeste, enxerga no Jones Manuel a grande chance de quebrar essa barreira. O objetivo aqui não é a presidência, mas sim aumentar a presença e a influência do partido no Congresso Nacional. E por que eleger deputados é tão importante assim? Por causa da tal cláusula de barreira. Para simplificar, pensa nela como uma regra de sobrevivência do jogo político. Os partidos que não atingem um número mínimo de votos perdem recursos que são vitais, como dinheiro e tempo de TV. Eleger alguém como Jones Manuel ajuda o partido a passar da nota de corte e se manter forte no jogo. Agora que a gente já viu os exemplos dos dois lados, vamos comparar as estratégias. Elas podem parecer diferentes por fora, mas as duas mostram que a política eleitoral vai muito além da disputa pelo cargo mais alto.
De um lado, na direita, a gente vê candidatos usando a eleição para construir a própria imagem, acumular capital político, talvez já pensando em voos futuros. Do outro lado, o PSOL usa a força de um influenciador não para um projeto pessoal dele, mas para um objetivo do partido: crescer numa região estratégica e garantir a própria sobrevivência. Certo, a gente falou de muita tática, de nomes, de partidos. Mas, no fim do dia, qual é o jeito mais fácil de entender tudo isso? Vamos traduzir esses movimentos usando uma analogia que todo mundo vai entender na hora. A melhor forma de pensar nisso é como se a eleição fosse uma série. Os principais candidatos são os protagonistas, claro. E esses outros, eles são os personagens coadjuvantes. E como em toda boa história, às vezes são justamente os coadjuvantes que causam as maiores reviravoltas na trama. Isso aqui resume tudo de forma brilhante. Primeiro, eles dividem a atenção, roubam um pouco a cena. Segundo, eles forçam os líderes a falar de temas que eles talvez preferissem ignorar. E por último, no momento decisivo, o apoio deles pode ser justamente o fator que coroa o grande campeão. Eles podem não ganhar a série, mas com certeza ajudam a decidir quem ganha. E a gente termina com essa reflexão. A entrada desses jogadores secundários acaba dividindo a oposição e ajudando quem já está na frente? Ou será que, na verdade, isso enriquece o debate, dá voz aos insatisfeitos e força todo mundo a ser melhor? A política afeta a vida de todos nós. Por isso, a opinião de quem nos acompanha é tão importante. Comentem aqui embaixo o que pensam sobre isso, sempre com respeito. Até a próxima análise.